A corrida foi grande para nós chegar aqui, mas graças a Deus Ele tem nos sustentado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, santo, Senhor. Glória a Deus. Capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Deus. Meus irmãos, quero lembrar que no domingo a gente estará indo para um culto lá no monte, que será uma bênção. Vamos sair daqui 8 horas da manhã. Então, que todos possam estar indo. E domingo, os nossos cultos vamos trazer para 6h30. Nós começamos às 7, mas a gente vai começar às 6h30 nos domingos, para que quando a gente se exceder um pouco, ainda esteja no horário favorável. E domingo nós iremos para o monte de manhã. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Glória a Deus. Irei ser o mais breve, respeitando os irmãos que vão trabalhar amanhã, porque amanhã ainda é sexta-feira, ainda é dia de luta, mas o Senhor vai conosco, vai ser a nossa fortaleza e vai nos revigorar cada dia mais, conforme formos caminhando em Sua presença. A palavra de hoje é uma palavra muito abençoada aos nossos ouvidos. Aquele que localizou, se coloque de pé em reverência à liturgia sagrada. Capítulo 12, versículo 1 ao 10. Estarei lendo juntamente com os irmãos. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito aos homens falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, que foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor, para que eu afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, meu Senhor, em tua presença. Meu Deus, estamos aqui para te adorar, para entoar, meu Deus, adorações ao Senhor. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesse culto, pedindo que o Senhor fale um pouco mais conosco. Abençoa a tua igreja que aqui está. Meu Deus, enche-nos da tua sabedoria, enche-nos, meu Pai, do teu conhecimento, porque, meu Pai, sabemos que nós somos fracos, mas o Senhor é forte, a tua graça nos basta. Nos abençoa nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem, meus queridos irmãos, é: a tua fraqueza não te destrói. A tua fraqueza não te destrói. Aqui nós estamos perante uma palavra muito conhecida pela igreja, palavra na qual é muito debatida por teólogos, por estudiosos, na qual o apóstolo Paulo fala
foi dada em sua carne. Aqui nós estamos perante a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na qual ele escreve com o propósito de falar sobre as suas experiências ministeriais, falar a respeito do que ele viu e ouviu com Deus, e para, por muitas vezes, defender o seu apostolado. Muitas das vezes foram levantadas pessoas para acusar o apóstolo Paulo de que ele não era digno de ser apóstolo, mas ele sempre falou dos pecadores que aqui estão, eu sou o pior, mas eu não fui escolhido pelo homem, meu apostolado não depende do homem, porque quem me escolheu foi Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim, para me salvar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não dependo da opinião dos outros, porque quem me justifica é o Senhor. Glória a Deus. Aqui Paulo ele vai falar sobre uma experiência na qual ele teve com Deus há 14 anos atrás. Mas o apóstolo Paulo ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Ele fala como uma tentativa de ser humilde, uma tentativa de não se engrandecer, com a visão na qual ele vai falar que Deus concedeu a ele. Paulo fala de uma tentativa de não se engrandecer, de ser humilde, porque a humildade não é algo que nós temos de natureza. O homem, ele, depois da queda de Adão, o pecado entrou no mundo, e nós herdamos como herança o orgulho, como herança carnal herdamos o orgulho. Mas se de um lado, pela herança carnal, nós recebemos o orgulho que veio de Adão, por outro lado nós recebemos um dom que veio de Deus. Porque lá em João capítulo 1, versículo 14, a palavra vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele se entregou por nós em uma cruz, para buscarmos uma herança na qual hoje ela é sobre a minha e sobre a sua vida, o dom de Deus que é o Espírito Santo, na qual nós temos hoje o poder de vencer a carne e sermos humildes, não sermos arrogantes, mas buscar os atributos e dons do Espírito Santo de Deus, para mudar o nosso eu, mudar a nossa natureza humana e sermos seres pertencentes ao Senhor. Glória a Deus. Aqui nessa primeira carta, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não é necessário que eu fale, mas é preciso eu contar a respeito da experiência na qual o Senhor me deu. No versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo vai dizer que conhece um homem que foi arrebatado e foi até o terceiro céu. E ele vai dizer, não sei se foi arrebatado de corpo ou se foi arrebatado de espírito, mas uma coisa eu sei, esse homem foi até o céu, esse homem viu coisas e ouviu coisas que não se pode ser falado, não se pode ser descrevida. Esse homem chegou ao paraíso, a palavra vai dizer que ele chegou no céu de Deus, passou desse céu na qual nós enxergamos, o primeiro céu das nuvens, passou do céu das galáxias, passou dessa atmosfera e chegou até o paraíso, chegou até o céu de Deus. Mas ele vai dizer, dessa experiência eu não posso falar para os irmãos, pois eu não consigo expressar em palavras aquilo que eu vivi. No versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aqui a palavra ela é tremenda e poderosa, pois o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu não posso me engrandecer com aquilo que Deus me dá, com aquilo que Deus me mostra, porque toda vez que eu quero me engrandecer, que eu quero me achar, que eu quero pensar que eu sou maior do que alguém, porque tenho esse dom, Deus permite que o mensageiro de Satanás me esbofeteie, Deus permite que o mensageiro de Satanás venha e aponte o espinho na minha carne. Paulo está dizendo, o Senhor me deu essas revelações, mas também me deu um espinho na carne, para eu não me engrandecer com nenhuma delas. Porque se nós formos olhar para a luz da palavra, o que Paulo viu é algo tremendo.
até o céu. Imagina um homem hoje vendo essas visões, como ele andaria. Pessoas no século no qual nós vivemos nem pisariam no chão, já seria chamado de santo. Mas o apóstolo Paulo ele não se engrandece, porque o apóstolo Paulo, sendo profeta, sendo apóstolo do Senhor, nunca se engrandeceu por isso. Hoje em dia nós vemos alguém falando: abre a boca para a glória porque eu sou profeta, abre a boca para dizer que eu estou mentindo. Muitas coisas a gente escuta muito eu e pouco ele, mas quem tem que crescer é ele, quem tem que ser engrandecido é o Senhor. Nós somos pó, nós somos feitos do barro ruim da terra, mas o nosso Deus Todo-Poderoso nos usa como instrumento nessa terra. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Todo momento que eu penso em me engrandecer, ele vem para apontar meu erro, ele vem para mostrar meu espinho, ele vem para dizer: você não é grande, você é pequeno, você tem essa fraqueza aí, essa limitação aí. E que espinho é esse? Que o apóstolo Paulo se queixa a ponto de orar 3 vezes para Deus tirar o espinho da sua carne. A Bíblia ela nos deixa um pouco em aberto para podermos expressar a respeito desse espinho, mas estudiosos vão falar que esse espinho era perseguições, na qual o apóstolo Paulo vivia, muitas perseguições. Martinho Lutero vai dizer que esse espinho na carne que Paulo estava vivendo era uma luta constante contra ele mesmo, contra o próprio orgulho dele mesmo. Vivia nessa guerra. Muitos estudiosos vão falar que era um problema de visão que ele tinha. Mas o apóstolo Paulo diz: esse espinho é para que quando eu achar que sou grande, o mensageiro de Satanás vem e mostra que eu sou pequeno e me coloca num lugar. Quando eu achar que eu posso alguma coisa, vem o mensageiro de Satanás e diz que eu não posso é nada. Porque quando Deus quer, Deus usa até Satanás para poder botar os seus servos no lugar. Quando Deus quer, Deus escraviza até Satanás para colocar-nos, para ou trabalhar ao nosso favor ou contra nós. Assim como ele permitiu Satanás tocar em Jó, assim como ele expulsa, muitas das vezes ele permite. Aí aqui nós vemos da dificuldade na qual o apóstolo Paulo vivia, a ponto dele orar 3 vezes. Poucas das vezes veremos o apóstolo Paulo pedir algo para ele mesmo. Aqui ele faz até campanha. O apóstolo Paulo ora 3 vezes para tirar o espinho da carne. E aqui nós parafraseamos, e na primeira oração o apóstolo Paulo diz: Senhor, tira esse espinho, eu não aguento essa humilhação, eu não aguento viver nessa luta diária na qual eu venho vivendo. Senhor, não aguento desses pensamentos na qual querem me fazer parar. Essas perseguições não diminuem. Aí Deus não responde. O apóstolo Paulo ora uma segunda vez: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, tira o espinho. Aí o Senhor também não responde. O apóstolo Paulo fala: Senhor, tira o espinho da minha carne. Todo dia eu olho para mim e vejo a minha limitação. Todo dia eu olho para mim mesmo e penso: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir ir até o final? Será que eu consigo chegar lá? Eu olho e vejo quão pequeno eu sou. Tira esse espinho, Senhor. Aí o Senhor brada na terra e diz: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Imagina o apóstolo Paulo: Senhor, mas eu estou fraco. Aí o Senhor diz: a minha força se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. É por isso que nessa noite você ainda está aqui. É por isso que num culto como esse você ainda está adorando o Senhor. Você ainda veio buscar ao Senhor, porque a graça do Senhor te alcançou. A graça do Senhor te basta. É por isso que Satanás ainda não te fez desistir. É por isso que Satanás ainda não conseguiu te tirar da igreja. É por isso que teu casamento não foi destruído, porque a graça do Senhor te alcançou. E em meio às batalhas, quando você achou que estava sozinho, o leão da tribo de Judá estava caminhando contigo em meia luta, e era você pensando que não tinha jeito, ele dizendo: no meu filho ninguém toca, na minha filha ninguém toca, vai passar pela prova, mas eu estou com ele, eu caminho com ele. A minha força se aperfeiçoa em suas fraquezas.
nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. E dessa lição, dessa introdução desse texto, vamos tirar 3 lições, na qual vai edificar nossas vidas. Em primeiro, nós vemos a necessidade do testemunho. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo fala: embora não adiante nada, falarei daquilo que Deus fez em minha vida. Nem todo mundo vai acreditar no seu testemunho, nem todo mundo vai se converter pela pregação, nem todo mundo vai aceitar você ser cristão, você servir a Deus. Assim como o nosso irmão Zô disse, muitos vão apontar, vão falar mal, vão dizer que você está caminhando para dar dinheiro ao pastor, então vão dizer que você está indo para a igreja todo dia perdendo seu tempo. Mas no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto muitos dizem que nós vamos caminhar à toa, perder tempo, nós viemos aqui para descansar. Nós viemos para descansar na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Muitos não vão crer no testemunho, mas eu lembro-me de uma cidade inteira que se converteu pela pregação de um profeta. Jonas chegou lá em Nínive e começou a pregar, começou a falar do amor de Deus, foi contra aqueles que diziam que não ia dar certo. Quando ele chega lá, uma cidade inteira se converte, se ajoelha, se veste de pano de saco e adora o Deus de Israel. Muitos não vão dar valor, mas tem gente que vai se converter pela tua pregação, pelo teu testemunho, pela tua insistência, por você não desistir. Muitos ainda viram adorar a Deus por causa da tua vida. No versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai falar dos prazeres que ele tem nas fraquezas. Ele fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço que eu não posso, eu me torno dependente de alguém que pode mais do que eu. Tem gente aqui nessa noite que já orou dizendo: Senhor, eu preciso da tua mão em minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor porque eu não tenho mais condições. Eu preciso da tua mão porque eu não tenho mais estrutura. Eu não tenho como conseguir fazer isso. Mas, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu não posso. Muitos têm orado assim: Senhor, faz porque eu não consigo. Senhor, vai porque eu não posso. Senhor, coloca a tua mão porque a minha mão não alcança. Nessa noite o Senhor te diz: deixa em minhas mãos, porque ainda que você se sinta fraco, a minha força se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Enquanto você está se sentindo fraco, eu trabalho por você. Glória a Jesus. É nas nossas fraquezas que Deus mais trabalha. Nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo ele tem prazer em padecer pelo Evangelho. Versículo 10, Paulo diz: sinto prazer nas necessidades, injúrias, perseguições. Difícil é uma pessoa sentir prazer pelas lutas que passa pelo Evangelho. Difícil é alguém sentir prazer por pagar preço, porque não nega a cruz, porque não nega a fé. Mas no capítulo 11, versículo 19 ao 28, o apóstolo Paulo ele vai dar testemunho. Ele fala: sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai os insensatos, com efeito suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere o rosto. Envergonhado o digo, como se nos fôssemos fracos, mais do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus também eu, são israelitas também eu, são descendentes de Abraão também eu, são ministros de Cristo eu ainda mais. Falo como fora de mim, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito
mais em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltos, em perigo entre os patrícios, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Apóstolo Paulo passou dificuldades, passou luta, mais do que todos nós que aqui estamos, e em meio às suas dificuldades, suas lutas, suas tribulações, ele fala: mas eu não me esqueci do ministério, eu me preocupava com todas as igrejas que eu abri, pela misericórdia do Senhor, eu me preocupava com os irmãos que eu deixei para trás, em meus açoites, em minhas 39 chibatadas, 5 vezes, levou esse castigo dos judeus, mas ainda se gloriava por estar sofrendo pelo Evangelho, ainda agradecer a Deus por poder pregar a palavra. Ele deu o testemunho dele. Aí nós pensamos: que testemunho eu vou dar se eu só estou passando por lutas, por provas? Que testemunho eu vou dar se eu não tenho um testemunho bonito de vitória? Pregar no palácio é fácil, agora pregar no deserto é para poucos. Deus quer te ouvir pregar em meio a esse deserto. Deus quer te ouvir pregar em meio à tribulação, porque quem fala só daquilo que Deus deu é fácil. Difícil é falar das perseguições em meio a elas. Difícil é dar glória a Deus em meio ao vale da sombra da morte. Mas uma coisa você pode ter certeza, meu irmão: você não passa sozinho nesse vale. O Senhor passa contigo e Ele quer te ouvir pregar em meio ao vale, em meio à tribulação. Porque quando você entender que você não caminha sozinho, você vai dar glória em meio ao vale, você vai dar glória em meio à tribulação. Porque essa dor não é para te destruir, esse espinho na carne não é para te destruir, é para te aproximar de Deus. É nos desertos que nós temos as maiores experiências ministeriais. É no deserto que nós vemos a mão de Deus mover ao nosso favor. É no deserto que o povo viu uma coluna de fogo para os aquecer. É no deserto que Deus manda mandar para te abençoar, para você não perecer da luta. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vemos como segunda lição dessa palavra: quem reconhece que é fraco é humilde. Porque Paulo, ele sabe do espinho, mas ele também sabe do mensageiro de Satanás. Versículo 7, a palavra vai dizer: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. No versículo 2, ele fala sobre ele mesmo, mas na terceira pessoa. Ele diz dele mesmo, mas ele não quer aparecer. Paulo, ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Está falando dele mesmo, mas ele diz: eu não quero aparecer, porque tem certas visões que você tem que é só entre você e Deus. Tem certas experiências que não é para falar muito, é apenas para viver. Paulo, ele não está querendo se exaltar, porque lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: o Senhor, não importa que eu apareça, o que importa é que o Senhor cresça na minha vida, o que importa é que o Senhor seja exaltado, é que o Senhor seja adorado. O dom que Deus te deu não é teu. Esse dom que Deus te deu é para a honra e glória dele. É por isso que eu e você não podemos escolher quando vamos usar ou não. Porque quando eu e você queremos escolher o dia, a hora que nós vamos usar, Deus permite
diabo. Deus permite que o mensageiro de Satanás chegue até a sua vida e te esbofeteie, te mostre o espinho. Mas quando eu digo, Senhor, eu não quero mais o controle, está em tuas mãos, aí nós subimos até o terceiro céu e Deus mostra o paraíso. Deus nos mostra, abre as nossas visões espirituais e mostra tudo aquilo que Ele tem para comigo e contigo. Basta nós usar, basta nós saber que nós mesmos somos fracos, mas somos instrumentos na mão de Deus que é forte. E em terceira lição nós aprendemos que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O espinho, ele não é para te destruir, é para te aproximar de Deus. Porque aqui nós sabemos que tudo pode parecer difícil. Na sua vida, eu creio que também é assim. Tudo é com luta, com dificuldade. Tudo tem que ser ali no aperto. É porque o que Deus tem com você é diferente. Aí você ora, Senhor, tira esse espinho, eu não aguento mais. Tudo é com dificuldade. Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Aí o Senhor manda te dizer: a minha graça te basta. Esse espinho é o meu que Deus encontrou de te aproximar mais dele. Esse espinho não é para te matar, não é para te destruir, é para que você se aproxime mais de Deus. Mas eu disse, a minha graça te basta. No versículo 9, o apóstolo Paulo, ele entende quando ele diz: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Hoje é tudo de libertação. Hoje é tudo que você chegou aqui, mas vai sair daqui sabendo que você não guerreia sozinho. Hoje é tudo que você vai sair daqui sabendo que o espinho na tua carne não é para te destruir, mas é para te aproximar de Deus. Aprender a orar de uma maneira na qual o poder de Deus vai habitar em você. O poder de Deus vai habitar em você hoje, nessa noite. Por muito tempo oramos pedindo para Deus tirar o espinho, porque Ele nos deixa fracos, porque Ele muitas das vezes nos envergonha. Mas hoje Deus te diz: é você fraco mesmo que eu vou te usar. É você caminhando dessa maneira mesmo que eu vou te usar. É em meio ao deserto que eu quero que você adore. É em meio às tribulações que eu quero que você pregue a palavra. Porque a minha força se aperfeiçoa em meio às tuas fraquezas, em meio às tuas limitações. Às vezes o seu espinho na carne é achar que você é incapaz. Às vezes o teu espinho é achar que você é incapaz, é achar que você não consegue. Mas hoje Deus manda te dizer: a minha graça te basta. Às vezes o teu espinho é não saber ler a palavra, é não saber pregar, falar bonito. Às vezes o teu espinho é dizer: Senhor, minha cabeça é ruim para as coisas. Mas hoje à noite o Senhor manda te dizer: a minha graça te basta. Às vezes o espinho é algo simples, é a gente não saber qual é o chamado. Senhor, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? Não sei fazer muitas coisas. Senhor, eu sou tão fraco, por que o Senhor me chamou? O Senhor manda te dizer nessa noite: a minha graça te basta. Vai fraco mesmo, vai nessa pequena fé, porque a minha força se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Glória a Jesus. Hoje é noite que Deus nos lembra que em minhas lutas nós não caminhamos sozinhos, porque estamos com Deus Todo-Poderoso. Hoje é noite que o Senhor nos lembra que é meu a gente ter espinho na carne. Não é por conta desse espinho que Deus vira as costas para você. Não é por conta dessa limitação que Deus vai deixar de te usar. É por causa dessa limitação que Deus mais vai te usar. Porque quando todos olharem e ver, vão dizer: isso ali não é ela não. Isso ali não pode ser ele não. Eu conheço ele, eu conheço ela. Sei das limitações. Quem está usando é Deus. Quem está falando é Deus. Glória a Jesus. Lembro que uma vez eu pedi para Deus tirar o espinho
da minha carne. O Senhor olhou e disse: se eu tirar esse espinho, tu se engrandece. Se eu tirar esse espinho, tu vai achar que pode fazer sozinho, mas é com esse espinho mesmo aí que tu vai, é com essa cabeça ruim, é com essa dificuldade de se lembrar aí que tu vai. E até hoje o Senhor tem me sustentado, assim como Ele tem sustentado a tua vida, a tua casa, a tua família, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e orar por essa palavra, sabendo que devemos contar os testemunhos e as tribulações, sabendo que muitas das vezes quem reconhece que é pequeno é humilde, sabendo que mesmo nas lutas você não está sozinho, porque a graça do Senhor te basta. Esse espinho não é para te destruir, esse espinho é para te aproximar de Deus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, nessa noite. Meu Pai, nos enche com a tua graça, com a tua misericórdia. Meu Deus, aqui estamos, meu Pai, nesse culto de libertação. Muitas das vezes, meu Pai, nós pedimos para ser liberto dos espinhos em nossas carnes, mas, meu Deus, hoje nós entendemos que é a tua graça que nos basta. Meu Deus, hoje é noite que nós entendemos, é entregar tudo em teu altar, é entregar tudo em tuas mãos, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Aquilo que nós não conseguimos, o Senhor resolve, porque o Senhor está conosco. Nessa peleja nós não temos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, que nós hoje possamos sair daqui com o poder do Senhor em nossas mãos, porque sabemos que em meio às nossas fraquezas, a tua força se aperfeiçoa, o teu poder se aperfeiçoa em nossas vidas. Então abençoa cada um de nós que aqui está, abençoa aqueles que estão em casa, nos fortalece, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Continua conosco, vem para casa conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.